fazendo uma redação sobre o tema do Enem 2025, mesmo sem ter feito a prova. Bom, amores, pra mim, a escrita, ela vem desde a minha educação básica, e não é porque eu me desvinculei do Enem que eu vou me desvincular da produção textual. Então, eu resolvi fazer, como eu gostei muito do tema, eu resolvi montar a minha própria redação acerca dele. E não é que a palavra acerca tá no tema. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Bom, gente, mas antes de apresentar o meu texto aqui pra vocês, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o tema do Enem 2025, né? Como eu falei, eu achei muito relevante. De fato, é uma problemática atual e deve ser combatida veementemente. Bom, o que foi surpreendente, né, além de ser inesperado, foi a palavra perspectivas. Diferente dos últimos anos, que a gente via desafios, invisibilidade, obstáculos, problemas, de forma direta no tema, esse ano os candidatos se depararam com a palavra perspectivas como se fosse trazer no texto os benefícios dos direitos assegurados para os idosos. Mas foque que você tinha que falar sobre os desafios, tá? A questão das perspectivas foi que, além de você mencionar os obstáculos para alcançar o ideal ali dos direitos que devem ser assegurados para a terceira idade, você teria que falar também sobre a importância da longevidade, do potencial dos idosos na questão financeira, né, do mercado de trabalho, da economia, seu papel social também no geral, no contexto geral, enfim. Como desafios, é, era importante mencionar, né, frisar acerca do etarismo, que é uma das problemáticas mais evidentes, né, hoje em dia, no que tange à população idosa. A gente também tem, que é o preconceito, né, contra a população idosa. A gente também tem as faltas de políticas públicas de saúde, questão da aposentadoria, os desafios econômicos, né? Então, tudo isso, encaixando muito bem, você poderia abordar dentro do seu texto ontem. Na verdade, esse vídeo aqui, ele vai sair na terça-feira, mas eu tô gravando ele na segunda-feira, porque eu fiz na segunda, só que eu já fiz de tardezinha, e o horário pra postar vídeo é 18 horas. E os dias é segunda, quarta e sexta, mas eu vou quebrar, né? Vou postar na terça-feira. Vai sair às 10 horas da manhã. E quais foram os meus argumentos? Eu citei etarismo, que é o preconceito contra os idosos, que eu mencionei também a questão das dificuldades de inserção no trabalho, no mercado de trabalho, que foi a minha exemplificação, né? Enfim, todo esse impasse. E citei como argumento 2 os entraves para a previdência social. E eu citei como exemplificação a falta de fiscalizações que dá margem a fraudes na questão do INSS, que inclusive é a realidade no Brasil. Talvez eles zerariam a minha redação, né? Mas eu tive que criticar. E quais foram os meus repertórios socioculturais? Eu sempre coloco 3. Um como abordagem, né, no início da introdução, outro no D1 e outro no D2, de acordo ali, né, relacionando o argumento ao problema do tema. Bom, gente, como a gente não teve um direcionamento direto de problema do tema, eu mencionei a questão da invisibilidade social, né, como problema, não como argumento, mas como problema, e sobre a cultura aí de desvalorização dessas perspectivas. Como abordagem, eu citei a legislação, eu tinha que começar com a legislação do Estatuto do Idoso, né? Lei número 10.741 de 2003. Na verdade, eu acho que eu não ia lembrar do ano e nem o número da lei, eu só ia falar do Estatuto do Idoso, mas já é o suficiente, porque é a legislação, né? E esse é o nome da legislação, então já seria visto como um repertório legítimo. Eu só precisaria fazer com que ele fosse também pertinente relacionado ao tema e produtivo, retomando lá na tese. Eu citei no D1 o repertório A Substância, que foi um filme de 2024, que criticava a questão da pressão desumana quanto a padrões de belezas, valorizando mais o jovial, né, a juventude, o corpo jovem, do que a própria dignidade humana. Então, achei muito importante falar dele no texto. E no desenvolvimento 2 eu falei sobre o sociólogo Zygmunt Bauman, que vem trazendo um conceito de modernidade líquida, que é uma modernidade superficial, que é dos problemas contemporâneos, né? Enfim, e que vai transformar a segurança em um risco individual para esses idosos, no caso. Então, vem conhecer o meu texto, que eu fiz com muito carinho, porque eu amei esse tema, estava precisando muito, né, que a gente falasse sobre, abordasse, né, e valorizasse os nossos idosos. E não tinha uma maneira melhor para isso, né? Então, vamos lá. O Estatuto do Idoso, Lei número 10.741 de 2003, é um marco legal que reflete, ou deveria refletir, nessa parte eu coloquei entre travessões, como vocês estão observando, que é uma das estratégias para gabaritar a competência 1, eu espero que vocês tenham colocado, mas caso não mencionaram, né, os travessões, não se preocupem, tá tudo certo. Mas é importante, ano que vem já sabe, né, quem for fazer, menciona os travessões. A perspectiva constitucional, aí eu citei todas as palavras do tema na introdução, porque também é uma estratégia para gabaritar a competência 2 e a competência 3. A perspectiva constitucional de garantir, na sociedade brasileira, a dignidade, o bem-estar e o direito ao envelhecimento pleno para todos os cidadãos acima de 60 anos, assegurando-lhes prioridade em diversas esferas. Tese. Entretanto, a invisibilidade social impede que os idosos usufruam do benefício assegurado na legislação protetiva em vigor. Aí eu deixei o repertório produtivo, né? Além dele já ser pertinente e legítimo. Na tese também eu citei o problema, invisibilidade social dos idosos, tá? Já que eles não nortearam exatamente um problema, eles têm que trazer em evidência.
Com efeito, em defesa argumentativa, há de se combater o etarismo, que foi o argumento 1, bem como os entraves acerca da previdência social. Argumento 2. Diante desse cenário, sempre se começa o desenvolvimento 1 e o 2, né, os dois desenvolvimentos com o operador argumentativo. A obra cinematográfica A Substância, de 2024, ao retratar uma celebridade que busca uma versão mais jovem de si após ser descartada por envelhecer, ilustra a pressão desumana de uma cultura que valoriza a beleza jovem acima da dignidade do indivíduo. Argumentação agora. Sob a perspectiva do filme estrelado por Demi Moore, aí eu fiz a retomada do repertório deixando um produtivo, ele já era legítimo e pertinente. É notório que o cerne desse revés, problema, reside no silogismo perverso de que apenas o novo e o jovem possuem valor e produtividade, enquanto o envelhecimento é sinônimo de obsolescência e perda de capacidade. Quem assistiu a minha live no sábado sabe que eu sou invocada com obsolescência. Eu citei como tema de exemplo das nossas dinâmicas a obsolescência programada, né? Que é a questão da redução de vida útil dos produtos para gerar mais consumismo. Então, eu sou evocada com essa palavra que eu coloquei aqui. Obsolescência e perda de capacidade. Exemplificação, agora, isso aí foi raciocínio lógico, agora exemplificação. Haja vista a dificuldade de reinserção de profissionais com mais de 50 anos, travessão, mesmo que altamente qualificados, fecha travessão, no mercado de trabalho. Dessa forma, reflexão crítica, enquanto o etarismo estrutural se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com uma das maiores síndromes do século XXI, 2 pontos, a cultura de desvalorização da velhice. Os dois pontos também é uma estratégia para gabaritar a competência 1. Então, ano que vem já sabe, né, tem que colocar para quem não colocou. E quem colocou, parabéns. Então, eu citei uma nova vertente, cultura, um sinônimo, né, de todo problema, a cultura da desvalorização da velhice. Agora vamos conversar sobre o meu desenvolvimento 2, cujo argumento foi os entraves da Previdência Social. Previdência Social envolve a questão econômica, a questão de saúde, de educação, enfim, de acessibilidade, tudo, né? O social já está dizendo isso. E principalmente, como agente causador, né? Ou então, não é causador, é de intervenção, né, desses problemas ao Estado. Então, eu citei a questão da administração pública. Vamos lá. Ademais, conforme o sociólogo Zion Bauman, a crise da previdência social reflete a incapacidade do Estado moderno de lidar com as incertezas do envelhecimento em uma sociedade líquida, transformando a segurança em um risco individual. Argumentação. À luz disso, é visível que a administração pública se mostra conivente com o impasse supracitado, na medida em que, embora tenha consciência das limitações das perspectivas no que tange a vida da população idosa, não as combate efetivamente, assim como criticado por Bauman. Agora, exemplificação. Esse aqui foi raciocínio lógico, agora exemplificação. A argumentação é formada por raciocínio lógico e por exemplificação, tá? Isso ocorre em parte, tá? Não totalmente. Eu quis citar um exemplo em particular, a fim de não estender tanto, porque se eu fosse citar todos, ia ficar muito maior do que já está nesse parágrafo. Isso ocorre em parte devido à lentidão e à burocracia na fiscalização que facilita as fraudes no INSS, desviando recursos que deveriam ser aplicados na melhoria dos benefícios e do atendimento. Eu falei pra vocês nos stories que me acompanham nas 3 redes sociais, pessoal lá Estude e Direção Enem, né? Que eu ia falar do INSS. Estava disposta a falar, porque é a problemática mais atual voltada para a Previdência Social em relação aos idosos. Né? Então, não tinha como não falar. Pelo menos eu citaria muito, ou eles iam me dar 1000, ou eles iam zerar minha redação de vez, né? Então, enfim, fica aí no ar. Aí agora a reflexão crítica para finalizar. Desse modo, não é razoável que a problemática retratada permaneça em um país que almeja tornar-se nação desenvolvida. Como é que um país que se torna desenvolvido com um problema desse? Não pode, com essas fraudes, não pode. E vamos finalizar com a conclusão da seguinte forma. É urgente, portanto, e aqui eu faço uma versão sintática, que é aí a paralelismo sintático, lá na introdução que eu fiz, tá? E outras partes aqui, mas principalmente na introdução, que fala da antecipação argumentativa, o bem como, ele dá a ideia de paralelismo sintático também. Aí aqui eu fiz a inversão sintática, assim como em outras partes do texto, mas de forma mais evidente. Poderia ser, portanto, é urgente, mas eu sempre coloco é urgente, portanto. Que o Ministério Público, né? Eu tinha duas formas, eu tinha duas opções de ministérios. Já que você tem o mercado de trabalho, eu poderia falar do Ministério do Trabalho. Quanto à questão da inclusão, né, dos idosos, de ver esse potencial deles, que existe, que são exemplos do desenvolvimento 1, e poderia falar do Ministério Público, focando nos exemplos do desenvolvimento 2, que foi sobre a Previdência Social. Eu selecionei o Ministério Público, que pra mim faz mais sentido, já que na verdade, o meu foco principal aqui é falar da Previdência Social, porque agrega muitas coisas, né? Engloba muitas coisas, na verdade. São muitas problemáticas dentro de um mesmo eixo. Então, eu quis falar do Ministério Público. Ao invés de eu trazer um detalhamento mais específico quanto à função do Ministério Público, eu quis colocar, né, mencionar novamente a palavra-chave aí do tema. Na verdade, a palavra-chave é envelhecimento, mas o comando expresso, perspectivas, ele tem que andar junto, de mãos dadas com o envelhecimento, porque senão é tangenciamento, né, meus amores? Então, todo tempo tinha que colocar perspectivas. Envelhecimento também, só que envelhecimento a gente pode colocar idosos, né, pode colocar outros sinônimos, terceira mas perspectivas é uma palavra eixo, né, então você tinha que mencionar sempre quando fosse necessário ali no seu texto. E eu coloquei novamente aqui na conclusão. Responsável pela perspectiva social, desconstrua o etarismo, que foi o argumento 1, que é o preconceito, né, contra a população idosa, por meio de fiscalizações acerca dos desvios de recursos no INSS. Eu tive que resumir, mas eu fui bem direta. Agora, isso aí foi agente, ação, detalhamento, ação e meio. Agora é a finalidade. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar as autoridades no fomento de uma sociedade mais igualitária.
Aí o mobilizar as autoridades é meu argumento 2, né? Assim, que eu foquei mais no Estado, na questão da Previdência Social. Assim, a nação verde e amarela poderá usufruir do direito à dignidade humana na prática. Todo tema ele defende o direito constitucional, nesse caso defende o direito à dignidade humana. E eu mencionei novamente além da introdução, na conclusão, no final da conclusão, me chama de final feliz. Pro fim, que me ensinou a chamar de final feliz. Eu olhei a redação dele, ele citou. Eu sei que ele citou a missão estatal como o desenvolvimento, argumento 2, mas argumento 1, deixa eu ver que me fugiu, deixa eu dar uma olhada. Assim, a mudança de perspectiva pressupõe que se combatam não só os arcaicos estereótipos, né? Isso aí foi o argumento 1, mas também a omissão do Estado. Isso aqui também é uma frase de paralelismo sintático que ele criou, que ele fez, né? Criou não, que ele fez, que ele montou, que ele colocou na redação. Que ele articulou. Isso vocês sabem. Então, ele citou a questão dos antigos estereótipos, né? Algo que vem de mais antigo, mas que continua se perpetuando negativamente na sociedade. E a omissão do Estado. Eu acredito que todo mundo colocou, pelo menos a maioria, citou a omissão estatal. Na verdade, uma amiga minha não citou a omissão estatal, ela preferiu citar outros argumentos também muito bons. Eu esqueci, agora me fugiu. Invisibilidade parece, e não lembro outro. Mas ficou muito legal, tá muito top. Só que, pra quem gostaria assim, de citar o governo, né, de criticar e de pontuar coisas que deveriam ser mais valorizadas na questão dos direitos dessa população, né, dessa comunidade, que são os idosos, era uma ótima jogada, né? Então é isso, meus amores. Como sempre, eu amei a redação de Profim, todo ano eu olhava a redação de Profim, aí tentava comparar com a minha, eu falei, meu Deus, não tem comparação, mas ao mesmo tempo, assim, alguns pontos chaves que ele me ensinou, eu tava ali sempre valorizando, né, no meu texto. Por fim, ele corrigiu a minha redação do Enem 2023, né, por que eu tirei 940. Do ano passado eu não dei pra ele porque eu não fazia mais parte do curso dele e a prova total não iam corrigir, eles não queriam, não é que eles não queriam, é que não dava pra corrigir porque era muita gente, né. E eles estavam focados em uma aluna que tirou 1000, foi a única de escola pública do ano passado que tirou 1000 e foi da prova total. Mas é um orgulho de todos nós que fizemos parte dessa comunidade. As outras 11 pessoas foram de escola particular. Vamos ver os resultados desse ano. É muito triste, né? Mas a gente ficou feliz por ela. Então, não tinha como eles corrigirem a redação. Enfim, né? Não foi nem. Mas pra mim foi. Isso que importa, tá? Não sei se eu vou trazer ela aqui. A de 2022 eu já trouxe, então quem quiser, né, prestigiar minha redação de 2022, na verdade, ela foi refeita. Eu não trouxe ela original, eu trouxe ela refeita. Mas é muito importante que vocês vejam, né, a forma como eu conduzi o texto em forma de vídeo, para que vocês possam se inspirar nas próximas redações, independente do tema, tá? Então, assistam os meus últimos vídeos sobre redação. Na verdade, faz aí uma maratona, né, na minha playlist. Não se esqueça de curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que te ajudou, né, com o meu texto. Espero, sim, que tenha te confortado também as minhas palavras de alguma forma. E as minhas dicas aqui para os próximos anos, para que eu for fazer o Enem 2026, por exemplo. Compartilha com todo mundo. Comenta aqui suas dúvidas sobre a redação e o que você achou do vídeo. E sobre a minha redação, o que vocês acharam. Quero muito saber da opinião de vocês. É muito importante para mim esse feedback, para eu melhorar, né? E para que eu continue compartilhando esses conhecimentos, mesmo já não sendo mais vestibulanda. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vou te esperar aqui nos próximos vídeos. Essa semana agora é matemática e natureza e eu vou estar com muito conteúdo. Beijo e até a próxima.